A primeira palestra é de uma pessoa que já veio aqui, estava conosco no ano passado, com uma palestra muito boa, e não vai ser diferente hoje. A gente vai começar o sábado com IA. Falei ontem o dia todo para quem estava aqui, não deixem de estudar IA. Aí você vai dizer, caralho, o Duval está falando coisinha de hype também. Lembrem que o programa é em PHP. Eu sou contra o hype. Mas IA é IA. Não tem como voltar atrás. É a Web 4. Quem programa em PHP vai usar IA, quem é analista de dados vai usar IA, quem é marqueteiro vai usar IA, quem faz tabela de Excel vai usar IA. Todo mundo vai usar IA, até a sua mãe, aquela velha que não vê mais o celular, vai usar IA para fazer alguma coisa. Nem que seja para um óculos melhor, para ela visualizar as coisas. Então, prestem atenção que a palestra é O Futuro das Buscas. Integração multimodal com inteligência artificial. Legal, hein? Quem vai subir no palco agora é Developer Advocate na Elastic, com mais de 25 anos de experiência. Os caras só chamam idoso, velho. Com mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento de software e 9 anos como professor universitário, então vai saber ensinar vocês muito bem aqui. E atualmente ele está, é guerreiro, eita guerreiro, cursando doutorado em robótica para veleiros autônomos, explorando visão computacional com IA. Vem pra cá, Alex Salgado. Galera, uma salva de palmas aí pro Alex, que já fez festa com a gente ano passado. Seja bem-vindo de novo. E antes de descer do palco, antes de o Alex iniciar o show dele, gostaria de lembrar a todos que um dos nossos apoiadores e patrocinadores é o BNB, o Banco do Nordeste, que tem capitais de investimento para projetos de inovação e tecnologia e está com stand lá fora. Então não perca a oportunidade de ganhar 5, 50 ou 15 milhões. Bom dia. Estão me ouvindo? Ó, a palestra vai ter brinde, hein? Coloquei aqui. Como professor, a gente dava nota para o aluno que respondia. Agora a gente tem brinde para quem responder no final. Primeira vez que eu vejo o Dorval pagar, o cara é 220 o tempo todo, então a noite foi boa. Eu estava para falar, cara, o tempo todo, elétrica, hoje ele está devagar. Então é isso aí, é muita energia, né, dedicando ao evento. Mas o cara é 220. Bom, pessoal, bom dia. É um prazer de novo estar aqui, novamente, esse ano, então significa aí que a gente gostou bastante assim, do evento. A Elastic, especificamente, fizemos questão de estar aqui novamente esse ano e reencontrando pessoas que a gente conversou no ano passado e encontrando pessoas novas. Eu queria começar perguntando quem veio o ano passado. Quem veio o ano passado? Mais ou menos 30% aí, vamos ver. Quem já conhece a Elastic? Quem usa a Elastic? Quem não levanta a mão quando pergunta no auditório? Então tem uns votos nulos aí. Bom, pessoal, então acho que a gente vai ter coisas novas aí, apesar de ser até uma evolução do que falamos no ano passado, tá? Testando. Aqui está não passou para lá não, tá? Para esperar? Bom, enquanto a gente vai esperando, eu vou fazendo de novo a enquete. Quem falou que não conhece, provavelmente tem algum aplicativo aí que está usando a Elastic. Muita gente acha que a Elastic é um serviço da AWS, aí tem que explicar que não é. Estava conversando com o Narciso ontem, ele falou também ninguém sabia que MySQL, pouca gente sabia que MySQL era da Oracle, né? Então a gente tem que explicar aí para posicionar. Mas, por exemplo, quem usa Uber? Então o Uber, quando vai pedir motorista, ele usa o Elasticsearch para fazer a busca e te trazer o resultado rápido. Quem usa Netflix? Netflix também utiliza para fazer busca lá dos filmes e similaridade,
também utiliza o Elasticsearch. Quem usa Tinder? Pô, ninguém usa e está bombando o aplicativo. Também não uso, não, mas nem, às vezes só para testar se está funcionando bem o Elastic. Usa o Elasticsearch também para fazer busca, encontrar lá o par ideal. Mas vocês perceberam aí um padrão que é onde começou a Elastic. Começou com um banco de dados de busca chamado Elasticsearch, que ele foi... Tô contando aviso aí quando eu tiver... Sou professor, posso ficar 2 horas falando aqui. Então, como é que ele nasceu? A esposa lá do fundador pediu para fazer compras, supermercado, receitas. Ele, como um bom nerd, pegou um banco de dados Lucene, open source, só que era difícil de usar. Ele foi e criou um RESTful API, e aí ficou fácil fazer um insert, um delete, um search, e colocou no GitHub. Aí um amigo, pô, isso aí ficou legal, hein? Posso melhorar uma coisinha aqui? Pode. Melhora aqui, e aí aquela colaboração virou hoje há 10 anos, uma empresa na Bolsa de Nova York, mais de 3 mil funcionários, clientes no mundo inteiro. Então, a partir dessa ideia para resolver um problema que é facilitar a utilização de uma tecnologia que era mais complexa, precisava de muito conhecimento técnico, que é o Lucene. Mas, até hoje, o Elasticsearch é um banco de dados baseado no Lucene, que é open source também, e muitos funcionários da Elastic trabalham diretamente no Lucene para fazer essa comunidade continuar evoluindo, né? E aí, como esse banco de dados de busca, e aí falando até também de novo com o Narciso, a gente trocando ideia ali, então é melhor do que o MySQL, é melhor do que o Neo4j, e aí o Paladino ontem, que o Marcelo da AWS falou, e eu concordo com ele, não tem o certo e errado, depende do teu uso. Se o core da sua aplicação, na faculdade a gente dá aula de banco de dados relacional, dificilmente tem aula de banco de dados de busca, né? A gente aprende MySQL, Oracle. E aí, quando a gente vai trabalhar, a gente acaba fazendo coisas que aquele banco de dados, antigamente só tinha aquilo, e hoje já tem banco de dados nativo para um determinado fim. Então, por exemplo, vai fazer uma aplicação que o core da sua aplicação, alguém trabalha com e-commerce, algo que o core é busca? Algumas pessoas, aí, aquelas outras que não gostam de levantar a mão. Então, provavelmente, você vai ter uma performance melhor usando um banco de dados que foi feito para isso. Posso fazer um banco de dados relacional? Pode. Mas você vai ter que fazer muito mais ajustes e talvez a performance vai ser diferente. Agora, você precisa fazer uma aplicação de transacional. Um banco precisa tirar dinheiro, precisa ter o saldo para depois vir um dinheiro. Você vai usar um banco de dados de busca, que é NoSQL, ele não foi feito para isso. Então, é melhor usar o banco de dados relacional, ele é melhor para esse tipo de coisa. Senão, você vai ter que reinventar a roda de um lado ou do outro. Quer fazer uma aplicação em que o core são conexões, rede social, tem um banco de dados que é nativo de grafo. Ele já está pronto, aquela percorrer caminho, otimização de grafos, já está pronto e nativo, vai ser muito mais performático neles. Dá para fazer tudo em todos eles? Dá. Aí você sai fazendo gambiarra em um e no outro, né? Naquilo que ele não foi feito para isso. Mas o legal, deixa eu tomar água aqui, que quase todos os bancos de dados, e aí, de novo, aprendendo, a gente está o tempo todo aprendendo, aí, de novo, aprendendo ontem, que todos os bancos de dados, inclusive o transacional, estão se posicionando na era da inteligência artificial para suportar o que a gente chama de banco de dados vetorial. Já ouviu falar disso? Quem ouviu estava ano passado? Isso aí. O que é isso? A gente vai falar um pouco disso. É ter uma opção para eu guardar campos que, na verdade, são resultados de inferências de modelos de machine learning, que até então não era possível, a gente tinha que fazer gambiarras, e agora não, tem um campinho, por exemplo, no Elasticsearch, tem um campinho do tipo Dense Vector, que você vai fazer um reconhecimento facial, e aí existe um algoritmo que você não precisa reinventar a roda, você só precisa saber aonde está esse modelo de machine learning, qual é o repositório bem conhecido de machine learning? Hugging Face.
vai lá, pega um modelo que faz essa... Ele pega como entrada uma imagem e te devolve o vetor, que normalmente são 128 números que definem a tua face, de forma única. Aí você faz aquele softwarezinho que está lá na frente. Você faz uma pesquisa por face, e ao invés de gravar a figura, você vai gravar os vetores que foi gerado por esse modelo. Para isso, você precisa de um campinho, que é esse campinho Dense Vector, que eu já vi que também tem um campo específico, né, no MySQL. Então, assim, todo mundo se posicionando para oferecer o que o Durval falou. Era um hype o ano passado. Esse ano já não é mais. Já está todo mundo, muita gente usando, já em produção, e os grandes, as Big Techs, se posicionando para cada vez mais facilitar esse trabalho para os desenvolvedores. Então, muitas das coisas, que eu vou falar hoje, a gente tinha muito trabalho para fazer, ano passado. Esse ano, e cada vez mais, vai ficando mais simples fazer esse tipo de aplicação que eu falei para vocês. Antes, o cara tinha que ter mestrado, doutorado lá em visão computacional. Agora não, é um select, que você faz em cima do banco e ele vai te trazer a imagem. Vamos lá. Aí, pouquinho principalmente aí, me sigam nas redes sociais, que o nosso trabalho como Developer Advocate é esse, ensinar tecnologia, e lá eu costumo postar bastante coisa para atualizar vocês. Aqui, talvez seja muita informação, não se preocupe, que quem me pedir lá no LinkedIn, eu entrego o slide, e aí, o que você gostou, você vai lá e se especializa, né? Mas é bom vocês terem essa ideia do que há de novo, como o pessoal aí que eu já perguntei algumas coisas, já estão sabendo, para, de repente, resolver um problema que você tem hoje e você acha que é muito difícil de resolver. E também tem uns... Agora o pessoal não está reconhecendo, mas eu já fui campeão olímpico de skate, já joguei futebol, surf, gosto bastante da meditação. Mas, assim, brincadeiras à parte, aqui eu chamo a atenção, a gente vai estar falando aqui de IA generativa. Para criar cada foto dessa aqui não demora 1 minuto. E aí, o que eu falo quando a gente está em evento de tecnologia é, de novo, não é a hype mais, já está aí na mão. E o que você vai fazer com essa tecnologia? Você vai ignorar, isso não é para mim, ou você vai se apropriar e fazer um uso ético? Porque pode ser uma brincadeirinha, mas pode ser um bullying de uma criança, e eu estou falando de fatos reais que está acontecendo na escola. Vai lá, coloca a face no corpo de uma outra pessoa, às vezes nua, e acaba com a vida da criança. Não sei se tem filho aí, né? Ou parente que manda aquele fake news o tempo todo. Então, pelo menos a gente, o que eu falo é, vamos ser agentes dessa mudança e falar, não acredito em tudo que a gente vê hoje, que está muito fácil fazer esse tipo de modificação, inclusive em vídeo, né? Então, assim, vamos fazer o uso ético e ser agente, já que a gente está no evento de tecnologia, saber que, qual a origem dessa informação. Você vê isso acontecendo com o teu filho, sobrinho, adolescente, explica para ele que pode ser uma brincadeirinha lá, que pode destruir a vida da pessoa e levar a um suicídio. Eu estou falando de fato real, porque a gente está muito exposto, né, em rede social. Então, de novo, vamos aproveitar tudo que a gente está aprendendo aqui e usar no dia a dia. Se você não usar para programar aqui, usa no dia a dia, porque entrou de vez. E aí, hoje, o conceito de busca, né, até quando eu aprendi, era muito, principalmente banco de dados, era aquele select em cima de uma tabela. Hoje em dia, como eu falei, até na introdução, a gente tem muito mais do que isso, né? Em específico do Elasticsearch, você pode fazer busca em cima de dados analíticos, em cima de logs, fazer correlação de log com métricas de produção. Por exemplo, lembra que há pouco tempo teve uma queda de sistema da Microsoft e o aeroporto ficou parado, um monte de coisa ficou parada? Quanto que isso envolveu na perda do negócio? Quanto dinheiro perdeu? Então, eu consigo fazer correlação.
E aí, se você estiver observando os seus dados, você pode fazer esse tipo de correlação da sua infraestrutura parada, quanto que você está perdendo de dinheiro. E aí, de repente, isso é um insumo para você investir mais na sua infraestrutura ou na segurança da sua infraestrutura. Então, hoje em dia, a gente consegue relacionar tudo isso através de busca, de query, inclusive usando machine learning, né, inteligência artificial, que eu vou falar um pouquinho mais aqui. Mas, por exemplo, eu posso ficar escutando um log que é uma transação de uma startup de pagamento. E aí ele aprende um padrão que a gente chama de aprendizado não supervisionado. Ele vai aprendendo aquele log. Só precisa colocar lá, plugar lá o conector de machine learning. Ele vai aprendendo, machine learning, aprendizado de máquina, aprendendo o comportamento daquele log, e de repente ele vê uma compra minha física aqui em Maceió e outra lá em Niterói, onde eu moro. E diferença de 10 minutos, físico. Aí ele vai começar a gerar aqueles spikes assim, no gráfico, e aí você consegue saber, ó, se acontecer esse desvio do padrão, faça alguma coisa, bloqueia a conta, manda um WhatsApp. E hoje isso é muito simples, só precisa plugar lá um conector que aprende o log e programar as ações quando esse tipo de evento acontecer. Bom, o desafio que a gente tem nas buscas tradicionais, a gente usa, né? Busca por texto. Então, eu dei um exemplo aqui de um SQL, buscando pelo nome igual a fulano. Só que hoje a gente já faz muito mais do que isso, né? A gente procura, como eu falei, por imagem, por som. Eu quero procurar faltando uma letra. Então, a gente está acostumado cada vez mais a digitar o que a gente quer pesquisar. Então, a gente precisa ter mais possibilidades de busca. E aí tem essas opções aí. Eu tenho... imagina que eu não tenho a correspondência exata daquilo que eu quero procurar, ou falta de compreensão de contexto, aí, por exemplo, maçã, e não trazer Apple, que seria uma empresa, eu estou falando da fruta, maçã, semântica, linguística, por exemplo, o que eu vejo o pessoal falar muito aqui, essa palestra é massa, e aí o massa pode ser, hoje eu comi uma massa na palestra, olha a diferença. Se eu for fazer correspondência de palavras, que é o padrão, a semântica vai dar junto, vai trazer resultados parecidos na sua busca. Não é isso que você quer. Ali você quer falar de coisas legais e aqui você quer falar de comida. Então, hoje, na busca semântica, que é o que a gente vai falar principalmente aqui, permite hoje a gente dividir essa forma através de busca vetorial. Garganta seca aqui. Então, há essa necessidade de nós que somos desenvolvedores se atualizar e atender esse tipo de demanda que está no mercado, né, para a gente. E aí que entra a inteligência artificial. Alguém aí já trabalha com inteligência artificial? Sei lá, 8%. E olha o tanto de demanda que a gente tem, né, hoje em dia, para vagas, para fazer aplicação de inteligência artificial. Alguém está procurando trabalhar com isso? Mais aí uns 10%. Ou seja, o mercado está assim, muita demanda. Alguém já ouviu falar de inteligência artificial? O mercado está assim, todo mundo ouvindo falar. Quem é gestor, está sendo pressionado, coloca alguma coisa de inteligência artificial aí, se vira. Mas tem pouca gente que sabe como implementar. Então, é mais uma oportunidade aí para quem quer largar na frente. E aí eu fiquei feliz de conversar com algumas pessoas esse ano que falaram que do ano para cá começaram a aprender e já estão desenvolvendo várias coisas. Então, a inteligência artificial não é tão nova, ela é antiga. Mas hoje, com o advento aí das GPUs, né, a gente tem no nosso celular um chipzinho que eu posso rodar tudo aqui. Antes eu precisava de computadores das grandes universidades. E aí, então, por isso que aqueles algoritmos antes que funcionava só no papel, agora eu posso rodar no meu celular. E aí, principalmente, apareceu agora a técnica de machine learning, que é aprendizado de máquina. Tem várias áreas, como eu falei, o exemplo de
Machine Learning, aprendizado não supervisionado, aquele que eu não sei o comportamento, então eu monitoro. Supervisionado, aquele que eu quero fazer previsão, por exemplo, quanto vai estar a ação da NVIDIA daqui a um ano, por exemplo. E aí eu consigo fazer isso através de modelos de aprendizado supervisionado. O veleiro autônomo, que eu falei para vocês ali, está trabalhando no doutorado. É modelo de Reinforcement Learning, que é o que a Tesla usa. Ele vai aprendendo em tempo real qual é a direção que ele tem que fazer e vai tomando ação histórico, mas em tempo real ele toma aquela ação. E uma nova aí que chegou, IA generativa. Quem já ouviu falar de IA generativa? Pois é, há um ano atrás eu perguntava, pouca gente havia ouvido falar, para vocês verem como que isso está indo muito rápido. E dentro da IA generativa é aquela lá que eu mostrei no início, é algo que, além de aprender, ela gera coisas novas. E aí pode ser uma imagem nova, um vídeo novo, um som, ou pode ser uma conversa de um modelo que aprendeu na internet inteira e você sai perguntando coisas para ele, ele vai te responder em linguagem natural, que é aquele último lá, LLMs. Quem já ouviu falar de LLMs? Então, LLMs são a sigla para Large Language Models. Dá um exemplo de LLM. Ó, ChatGPT. Só que o ChatGPT, para a gente aqui de tecnologia, não é uma LLM. Então, é bom a gente saber diferenciar. Mas eu falei de propósito, porque todo mundo fala isso mesmo. Mas ele é um sistema de question answer, de pergunta e resposta, que dentro dele ele usa uma LLM, que é o GPT-4, GPT-4o. Então, aquele modelozinho que a gente pode até mudar, né, dependendo se a gente paga ou não, aquele é a LLM. E a casca lá do ChatGPT é um sistema de pergunta e resposta que a gente pode fazer aí, o nosso próprio. Então, seguimos lá na aula, hein? E aí o que importa? Quem que sai na frente? Quem tem dado. Machine Learning, inteligência artificial, ela não tem mais o if. Eu não fico fazendo a gambiarra. Se isso acontecer, faça aquilo. Se não, faz aquilo. Não, quanto mais ele aprender, mais ele vai ter conhecimento daquele assunto e aí ele vai te responder de forma mais assertiva. É como se eu desse uma página para você sobre Python e aprende Python aqui. E aí eu vou te perguntar algumas coisas e falar, eu não aprendi. Aí eu te dou um livro. Depois eu te dou um YouTube, mais vários cursos. Aí você vai aprimorando o teu conhecimento e evita aquilo que a gente chama de alucinação. Já ouviram falar? Que ele é tão bom em pegar coisas, a LLM, coisas separadas, não estruturadas, dados não estruturados, e juntar e correlacionar, e falar de forma natural. Lembra daquele personagem Rolando Lero? Que quando ele não sabe, ele inventa. Então, que é o que a gente chama de alucinação. Então, a gente tem que cercar isso também lá nos prompts para garantir que ele não vai alucinar. Cada vez, ano passado era comum, cada vez mais o pessoal vai resolvendo esse tipo de problema. Aqui, eu falei que quem nunca ouviu falar da Stack, da Elastic, mas começou como o Elasticsearch, só que aí o pessoal falou, pô, se esse banco é rápido mesmo, eu guardo muita coisa, então eu vou jogar logs. E o pessoal começou a jogar log, dados não estruturados. O que é o dado não estruturado? Dá um exemplo aí. Um arquivo não estruturado. Um áudio, o que mais? Um vídeo, um JSON, semi-estruturado, né? Então, o estruturado é aquele que a gente está acostumado, por exemplo, na tabela de um banco de dados relacional, que eu sei exatamente o tipo de campo, qual é o tamanho dele. Então, eu tenho muito mais controle sobre o tipo de dados. E o não estruturado, eu não tenho esse controle. Só que teve uma pesquisa da Gartner que 80% dos dados que a gente usa são não estruturados. Vocês estão tirando foto aí, é um dado não estruturado. Coloca lá dentro do Instagram, é um dado não estruturado. O que ele está fazendo com aquilo? Enquanto a gente está falando, já viram? Você fala de uma coisa, sai ali e começa a aparecer marketing sobre aquele tema, né? Está escutando. Por default, a gente liberou lá em algum momento, né? Então, a gente tem que ir lá e tirar. Então, é usar esses dados não estruturados e fazer busca, query, em cima disso. E, se você quiser visualizar, tem o Kibana. Então, as três grandes frentes aí foi o pessoal de busca, está usando muito isso. Observabilidade, alguém trabalha com observabilidade aí? Ó, pouca gente. O pessoal de DevOps, observabilidade é isso, é observar tudo que gera log na sua infra,
para você tomar ação antecipada, ser mais produtivo na hora de resolver bug. Quem trabalha em grande empresa não tem mais como entrar na telinha lá, ficar tail menos F lá no Linux para ficar vendo log. Por quê? Porque solta um erro lá, esse erro pode estar na nuvem da AWS, no banco de dados da Oracle em outra nuvem, no back-end da Google, em Python, no front-end do Azure, em Flutter, vindo de um celular da região da Ásia. Olha só, um bug, e aí ele fez o trace em várias coisas, porque você está usando microserviço. Então, imagina se dá um bug, como é que você vai rastrear isso? Então, você precisa ter essa rastreabilidade, que a gente chama de observabilidade. E segurança, eu consigo também usar esse mesmo método para escutar ataques, entradas. Aí eu vou falar pouco, que a gente tem o Wagner lá, que é o nosso especialista em segurança ali atrás da Vectra, parceiro da Elastic. Pode tirar mais dúvida com ele lá. Mas as pessoas estão mudando o jeito de pesquisar. Alguém já procurou por um produto na Amazon? Já usou imagem? Pois é, eu nem sei se é muito novo, mas eu testei ontem antes da palestra para fazer esse slide aí. Você pode já entrar lá na Amazon, tirar uma foto dessa câmera aí, que eu achei bonita, e vai aparecer lá quanto custa. Olha só a facilidade. Há pouco tempo atrás não existia isso, é muito fácil de fazer. É um blog que eu vou deixar para vocês ali, como fazer uma busca por imagem, é muito tranquilo. E olha o valor agregado que dá ao produto, né? Então, ao invés de fazer só a busca textual, eu agora também, à medida que a gente vai digitando, ele vai trazendo aquela semântica para dividir massa de legal de massa de comida. E agora eu posso também tirar uma foto e pesquisar, e posso também falar. Tenho alguma dificuldade, seja ela qual for, eu falo e ele vai pesquisar pelo som da minha voz. Isso já não é mais coisas de big techs, não. A gente consegue fazer esse protótipo aí em 1 hora de workshop, tá? Tem blog, tudo que eu estou falando tem blog como fazer isso. Então, aqui é para a gente ter uma noção geral. Quem já ouviu falar de RAG? Ó, poucas pessoas, hein? Então, a arquitetura do momento, se tiver que sair com um slide da cabeça hoje, sai com esse daqui. Que é exatamente isso. Quando a gente fala o título da palestra, multimodal, não importa agora se é texto, se é imagem, se é áudio, eu quero pesquisar em tudo. Eu quero ter acesso a tudo que eu tenho na minha empresa. E aí, eu vou precisar de um banco de dados que permita armazenar esse tipo de informação, no caso aqui mostrando o Elasticsearch. E aí eu tenho a minha base de conhecimento aqui, conhecimento interno. Imagina que aqui eu tenho os dados de todo mundo que está nesse auditório aqui, que está inscrito no Roga, com foto, com imagem que está acontecendo. Entrou num stand, tirou uma foto, e aí vai guardando aqui. Eu posso fazer um programinha Python simples, foi o que a gente fez ano passado, tem blog aqui também, que ele vai perguntar para as LLMs. A LLM, pensa assim, a LLM é especialista em pegar dados não estruturados e ela vai fazer uma correlação para te dar uma resposta assertiva. Eu quero saber, tirei uma foto ali do Durval, quero saber onde que ele está nesse momento. E aí ou o que ele fez já hoje. Eu posso perguntar o que o Durval fez hoje, enquanto apresenta o Roga DX. Perceba, a busca foi através de texto, né? Eu não tinha um combo box lá, eu perguntei. E ao invés se eu perguntar isso para o chat GPT, ele não vai saber, né? Não tem a mínima ideia do que está acontecendo aqui. Mas se antes de perguntar, eu pesquiso do mesmo jeito numa base interna, aí ele vai trazer todos os dados relevantes que ele encontrou referente a Durval Roga DX. E aí sim, eu tenho dados relevantes, agora eu jogo para dentro da LLM esses dados, que é o nosso contexto, e ele joga a pergunta do mesmo jeito, e aí ele vai retornar, ele apresentou tal, agora ele está lá tomando água, numa forma natural. Mas eu falo o idioma inglês, então você pode
colocar lá no seu promptzinho que você quer que a resposta seja no idioma inglês. Não precisa nem fazer código mais. No próprio prompt lá do meu código, eu digo qual é o sotaque que eu quero. Então, assim, é bem poderoso. Dá para gerar startups aqui, só fazendo essa arquitetura aqui, e é bem acessível. Muitas das coisas são gratuitas, né? O Elastic também é open source, gratuito. Agora, se você quiser coisas prontas, tem lá a nuvem com tudo só plug and play. Tá? Inclusive, lá no stand a gente tem 30 dias de trial para vocês, quem quiser testar tudo isso aqui. Bom, então eu preciso fazer busca textual. Quando eu estiver fazendo textual, eu preciso ranquear, porque às vezes o resultado daquela busca ainda não tem muito a ver com o que eu perguntei, então eu faço um ranking de texto. Ou então eu uso um modelo de machine learning que eu vou buscar lá no Hugging Face. Então, de novo, eu não preciso reinventar a roda. Eu pego lá no repositório e utilizo, jogo para dentro da stack aqui para utilizar na minha query. E aí, tem alguém que só trabalha como se fosse o DBA, nem sei se existe mais só essa função, mas só na área de dados. Ninguém? Então, é como se esse cara, o arquiteto de dados, ele preparasse essas queries, que vai usar modelo tal, e ele liberasse para o dev. Quem é dev aí, desenvolvedor? Aí o dev não quer saber qual modelo que está usando, ele só quer saber qual é a query que ele vai chamar, o parâmetro que ele vai dar de entrada e a resposta. E aí, por quê? De repente, agora ele está usando o GPT, mas depois ele quer usar o Gemini, que mudou. Então, ele só muda lá na base, o dev continua programando do mesmo jeito, de forma abstrata, sem saber qual é a LLM que está resolvendo aquele problema, ou qual modelo de machine learning. E o arquiteto de dados também tem um cara lá de inteligência artificial junto com ele que vai ficar monitorando as coisas novas que vão aparecendo. Então, a gente consegue separar por camadas e cada um trabalhando de forma paralela, né? Bom, e aí o que a gente precisa aí, os ingredientes? Primeiro, eu preciso, na verdade, de querer que isso aconteça na minha aplicação, por exemplo, aquela aplicação da Amazon. Eu preciso de um banco de dados que me permita armazenar esse tipo de dado vetorial, um tipo novo. De novo, para vocês terem uma ideia, o número de dimensões desse campo hoje no Elasticsearch é de 4.096 posições. Então, eu posso guardar um float ou inteiro, um campo, um registro, 4.096 posições, como se fosse um vetor. Lembra aquela primeira aula lá da faculdade, de bit, byte, que você achava que não ia precisar de nada? É essa hora. Conta aí quanto que um registro gasta, quantos milhões de registros você vai ter. Então, se você tiver dinheiro, você vai jogando tudo no banco. Senão, você vai colocando aquilo que é relevante, né? Por isso que a gente não pode também recurso infinito. E aí eu escolho o meu modelo de embedding. O que é embedding? Quem já ouviu falar de embedding? Embedding é o nome hype aí que o pessoal dá para o vetor. Então, todo modelo de machine learning tem uma entrada, pode ser uma imagem, ele vai te dar um vetor com números. Pode ser um áudio, ele vai te retornar um vetor. Pode ser texto, ele vai te retornar um vetor. Esse vetor é o que o pessoal chama de embeddings. Estou tentando achar um slide que eu acho que ficou para depois. Mas, para eu fazer a busca semântica, eu vou fazer aqui na sala, como eu fiz no ano passado, no auditório. Imagina que eu vou dividir esse auditório no meio aqui. E, à medida que o pessoal vai entrando, eu vou falar assim, quem é de Maceió, fica para esse lado direito, quem não é, lado esquerdo. E aí, agora, se eu quero saber quem é de Maceió, eu já fui aqui, já eliminei 50% do custo computacional, já otimizei o banco. Usei uma dimensão. Agora eu vou usar uma segunda, vou cortar no meio aqui. Quem trabalha com dev para cima, quem não trabalha para baixo. Então, agora, se eu quero saber quem trabalha como dev e é de Maceió, eu vou lá naquele quadrante lá de cima. Diminuir 75% do meu custo computacional. Vou lá em cima. Entenderam assim como é que usei um vetor de 2 dimensões só. Com 2 dimensões eu já melhorei. E aí vocês são vetores no plano cartesiano, né? Cada pontinho aqui é um XY.
E aí, quando eu estou lá, quem é de Maceió não trabalha com dev, eu estou nesse quadrante, aí tem o que a gente chama de busca de similaridade. Eu achei uma pessoa, ela se enquadra aqui, e aí, algoritmos de similaridade, já ouviram falar, busca por similaridade, algoritmo de KNN, nada mais é do que isso, vizinhos próximos, ele vai ver. É como se fosse, diz-me com quem andas, eu te direi quem és. Então, se ele está aqui, ele está próximo desse pessoal aqui. Provavelmente estão na mesma faculdade. Não é de Maceió, não trabalha com dev e são amigos ali, ó. Até gesticulando, a gente não combinou não, né? Então, aí olha só a diferença. Ao invés de sair perguntando, é de Maceió, dev, não é de Maceió, um a um, full text search, eu perguntei nesse quadrante e depois de busca similaridade com duas pessoas, usando o conceito de, sei lá, 2 ou 3 vizinhos próximos. Isso é busca vetorial, acabou. Então, quem conhece busca vetorial? Pô, todo mundo levanta, que isso é a busca. É isso. E aí os bancos de dados vão proporcionar esse tipo de algoritmo, né? Então, cada vez mais o resultado é mais rápido, por isso que eu falei para vocês, dados não estruturados, que a gente chama, ou multimodal, não importa mais a origem daquele modo, daquela mídia. Além de palavras-chave, vetores são termos de buscas, como eu montei para você. Quando fala assim, vocês vão ver assim, similaridade por cosseno. De novo, aquela aula de física que vocês acharam também que não ia servir de nada. Mas quem lembra lá de trigonometria? Eu tenho cosseno de 90 graus, vai diminuindo, o cosseno vai diminuindo, e aí eu estou apontando para o mesmo lugar, similaridade por cosseno. Quanto mais aumentar, eles estão longe um do outro. Então, busca por cosseno é isso, quanto menor valor, mais próximo é. Então, tá vendo? Precisa sim, aquelas disciplinas que a gente não sabe por quê, em algum momento o universo manda para a gente. Precisa implementar isso? Não, mas é só uma coisa se você quiser otimizar mais a sua query. A gente não está acostumado a criar índice, banco de dados relacional para melhorar o resultado da busca. É a mesma coisa. Agora eu vou, sabendo que esse é o conceito, eu vou usar agora a busca por distância euclidiana. Qual é a distância entre ele e a distância entre ele? É outro método de busca de similaridade que você coloca na sua própria query. Está vendo como a query estão evoluindo? Essa era a imagem que eu queria, que eu achava que estava no slide antes. Dividindo como se fosse aqui o auditório. E aí, quando eu vou fazer uma busca por imagem, eu vou posicionar ele num desses quadrantes, e aí eu só preciso saber quem são os vizinhos próximos, KNN, e a busca é muito rápida. Busca vetorial, vetor. Quantas dimensões esse vetor tem? Pode falar, 2. X, Y. Quantas dimensões eu falei que tem no campinho lá da Elasticsearch? 4.090. Quem falou aí? O primeiro falou lá, vamos ver se chega aí. Chegou e a minha pulseira até saiu daqui. Depois tem que achar aqui. Então ganhou aí o primeiro brinde. Parabéns, isso aí. E aí, quem consegue imaginar 4.096 dimensões? Eu não consigo. Chega no 4D, eu já estou meio assim, 5D é impossível. Então, para você ver que nem a gente não consegue mais imaginar como seria isso. Estou procurando minha pulseira aqui. Aonde? Está para lá. Busca por similaridade. Escutou som ali, o vetor está apontando para lá, né? E aí, o que é um modelo multimodal? Só para vocês entenderem também. Eu já falei isso várias vezes, então falando a mesma coisa para ficar claro. Não importa mais a mídia, pode ser texto. A gente está acostumado com isso aqui, ó, texto. Mas agora não importa mais, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser um áudio. E aí, quanto mais informação, melhor. Eu vou especificando cada vez mais aquela informação. E aí é o que eu falei, ó. Então eu pego essas mídias diferentes, uso um encoder, que pode ser os modelos que eu falei para vocês lá no Hugging Face, e ele vai transformar tudo em número. O ChatGPT não entende texto, ele transforma tudo em número e vai ajustando o modelo
para sempre saber a próxima palavra, de forma recursiva, e no final ele traz tudo que a gente conhece. E esse aqui é o Embeds, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dimensões. Então, um embedzinho aqui, lúdico, que na verdade são aqueles lá. E olha como fica uma representação. Existe um site lá do PyTorch, que você pode testar alguns algoritmos e ele te mostra isso daqui. A visualização aqui como se fosse uma nuvem 3D de um modelo de dados não supervisionado. O que ele fez aqui? O que a gente fez aqui, à medida que eu vou inserindo camisa, ele vai agrupando por cor, por tipo, só que já passou do espaço 2D, já está num espaço que o que importa é quando a gente pesquisar a camisa amarela, ele vai vir aqui, ó. Por isso a resposta é muito rápida. Isso aqui é um sitezinho que dá para você movimentar. E nem é implementar, mas é isso. Você vai só usar. Você nem precisa implementar, já está pronto. Aí você vai só usar. Só que para usar a gente precisa pelo menos saber desse conceito que a gente está aprendendo hoje. E o que seria a anatomia de um modelo multimodal? Também não precisa saber, mas só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, ele recebe imagem, recebe texto, e ele junta tudo isso, e ele agora, esse clipe é bem conhecido, é o que a gente faz de pesquisa de imagem. Você pode tanto pesquisar camisa listrada por texto, que ele vai entender, ou você manda uma camisa listrada, uma foto do Amazon, ele também vai entender. Então, ele entende texto e imagem. E aí o pessoal cada vez mais criando esse tipo de modelo, que entende várias coisas. E aí ele vai te trazer aquilo que você realmente está procurando, e não algo que, por algum motivo, seja parecido. Isso é o mesmo jeito que a gente aprende. Já viram essa pirâmide aqui? De aprendizado? Quem é da educação sabe, né? Eu estou falando aqui, se ninguém pesquisar, vai ficar aqui, talvez alguns vão lembrar, que é aquele aprendizado passivo. Você está vendo, aí de repente comenta. Mas quem praticar, discutir e até vir aqui e estar no próximo evento, vocês falando aqui, porque todo mundo aqui tem condições de vir para cá, eu vou falar isso no final, você aprende mais, retém mais aquele conhecimento. Então, é como se fosse o modelo multimodal. Quanto mais informação ele entender, ele entende texto, ele entende imagem, entende áudio, o que eu mandar para ele, busca através disso, ele vai te responder e trazer um resultado com semântica. Lembra desse nome? Semântica, que é aquele que vai distinguir palavras parecidas vou dar um outro nome para semântica, do entendimento daquilo que você queria na sua busca, né? Entendimento real. Então, como é que evoluiu a arquitetura de buscas? Daquele select que todo mundo aprende na faculdade, com modelos multimodais, transforma para vetor e grava esse vetor. Então, ó, de novo, estou falando várias vezes, saia com esse slide da cabeça. E aí, no caso da Elasticsearch, já era conhecido por busca textual. Já era conhecido, quem já usava aí. Mas agora está aprimorando. Além de fazer busca textual, também faz busca vetorial usando modelos de machine learning, que você pode criar o seu próprio. Às vezes eu vi aí, tem gente trabalhando na faculdade, criando seu próprio modelo, ou então, provavelmente o que você está fazendo para uma aplicação do dia a dia, alguém já pensou nisso e está lá no Hugging Face, então não precisa ficar reinventando. Pega aquele modelo e joga para dentro da stack. São os embeddings, né? Aqui um slide para quem quiser aprender depois a diferença de tipo denso, tipo esparso. Só reaproveitando o slide aqui, mas não se importa. Bom, aí eu coloquei aqui alguns exemplos que estão implementando. Um são blogs que eu mesmo escrevi e vou disponibilizar para vocês, quem quiser testar. A versão do trial não precisa de cartão de crédito, nada, é gratuita.
E pode virar, por exemplo, o pessoal de faculdade aí, estou na faculdade, então vira teu TCC, vai fazer um TCC com inteligência artificial, olha que legal. Então ali, por exemplo, ele procurou blusa azul listrada, com listra. E aí trouxe esse resultado aqui, azul e tal, mas isso aqui não é uma blusa. Isso aqui é uma blusa, mas não tem listra. Então, assim, trouxe mais ou menos. Alguém já lembrou de algum software que você pede as coisas e vem algo assim que não tem muito a ver? Eu não vou falar que, de repente, pode estar uma pessoa aqui, né? Mas acontece. Só que não precisa mais acontecer, é simples de fazer isso agora. Usando o que a gente aprendeu de busca vetorial, a mesma busca, usando aquele modelo clip que eu falei para vocês, ele trouxe blusa azul listrada. Então, começa a trazer de forma semântica. Aqui um exemplo da Stack Overflow. Quem conhece Stack Overflow? Quem trabalha na Stack Overflow? Porque tem gente no Brasil que trabalha. Está usando aquela arquitetura, a mesma arquitetura que eu mostrei para vocês, mesma coisa. A diferença é que agora eles criaram esse Stack Overflow for Teams, que imagina você quer criar a sua base de conhecimento na tua empresa. Ao invés de ir para fora, você tem uma equipe de devs gigante que está gerando conhecimento ali, está colocando dados do RogaDX, palestras, slides, e vai chegar um momento que alguém vai pesquisar lá sobre busca vetorial. Aí, de repente, você jogou o slide aqui em algum desses repositórios e vai trazer lá o slide da palestra de hoje, porque você jogou lá. E ele buscou porque ele viu a semântica dentro de um PDF, que também é um dado não estruturado, e hoje é simples de fazer a extração dos dados dele. E aí você usa programinha em Python lá para fazer o teu próprio chat GPT, né? Mudar a tua cara. Então, o Stack Overflow também está usando isso. Cada vez te trazer resultados relevantes. Os blogs que eu falei. Esse daqui, imagina que a gente está no evento pet friendly, ou seja, amigável, todo mundo podia trazer seu cachorrinho e colocasse lá no espaço. Tem um espaço, não aqui não. Acho que foi outro lugar que eu vi um espaço para o pet. E aí, no meio da palestra, aparece um pet que fugiu. E a gente quer descobrir quem é o dono, porque foi cadastrado. Aí eu tiro, nesse blog aqui, tiro uma foto do cachorrinho, e ele diz que é o dono. Aí o dono está ali, cheio de vergonha. E aí diz quem é o dono só por busca por imagem. Olha o que isso... É um programinha Python pequeno, olha o que isso poderia ser feito. Na verdade, já vi o pessoal fazendo, para achar lá pet perdido na enchente do Rio Grande do Sul, que aconteceu direto, né? Pessoas perdidas. Depois eu fiquei sabendo que, pela enchente, as pessoas saíam vagando lá na área rural e não sabia para onde estava, e algumas famílias se perderam. Só tirando a foto da imagem, poderia ser descoberto quem era a pessoa. Inclusive, não sei se tem alguém da área de segurança pública, a Polícia Civil do Distrito Federal também é cliente Celeste, que usa isso para identificar pessoas através de foto. Vocês conseguem fazer em 1 hora. Aqui eu cantava uma música. Ele vai lá no banco de dados, procura uma música que esse tom é similar e vai te trazer qual é a música. Silvio Santos aí, quem lembra? Tem até, acho que um aplicativo que faz assim também, né? Quem gosta de música. Então, às vezes, você quer saber aquela música, você não lembra, você só lembra o tom, e aí a melodia... Tem uma coisa a ver com o Shazam? Parecido com a ideia do Shazam. Só que o Shazam é antigo, né? Provavelmente ele fez altos algoritmos computacionais, agora você faz o Shazam também aí, em 1 hora. Poderia ser o quê? Lá no Rio, de vez em quando a gente escuta tiro, né? Ou a gente confunde com fogos. Então, eu posso fazer um sistema que... Não, é fogos. Não, é tiro da arma tal. Então, você usa para resolver o problema do seu dia a dia. Aqui foi um blog que a gente escreveu para comemoração de Natal. Então, a ideia era... A criança vai lá e escreve no papel o que ela quer de Natal. E aí você escaneia isso aqui, vira uma imagem, joga para aquela inferência que eu falei lá de machine learning, usando o GPT-4. É muito fácil isso aqui. Se vocês verem, isso aqui é um blog também.
só diz, ó, extrai as informações daqui, referentes a produtos que está sendo pedido, transforma em JSON e me retorna o JSON. Aí ele te retorna o JSON. Você guarda isso lá no Elasticsearch e depois gera uma lista de compras para o Papai Noel. Aí o Papai Noel, o que ele tem que comprar, onde, ele pode escolher a melhor rota para conseguir entregar até meia-noite. Então, ó, tudo dá para replicar. Chatbot, alguém já está trabalhando com chatbot? Que também bombou, né, com a inteligência artificial. O que ele faz também? É jogar, de novo, multimodal, separar o que a gente chama de chunks. Por exemplo, eu vou colocar um manual de um equipamento de como eu operar esse monitor aqui. Comprei e eu preciso operar isso. Eu jogo o equipamento lá, só que eu não vou guardar todas as informações. Eu vou separar em chunks, que são páginas. Porque na hora que eu quiser saber como ligar, a informação de ligar não está no documento inteiro, está em 2 páginas. Então, lembra da query? Então, ele vai pegar 2 páginas só e vai te dizer como ligar o equipamento. Então, eu preciso separar em chunks e transformar em embeds, vetores. Olha, tudo a mesma coisa. Então, o seu trabalho é ficar ingerindo esses dados e depois ficar perguntando, usando a LLM que você quiser, que você gostar. E eu estou falando isso de exemplo simples e real, que o pessoal está lá no poste, olha um equipamento, e aí não sabe como ligar, ele tira a foto daquele equipamento no poste, e aí ele vai saber como ligar aquele equipamento, como corta o fio vermelho à esquerda. Ó. Então, você pode conversar com os seus dados. Aí, aquilo que eu falei, há um ano atrás, a gente tinha que fazer mais trabalho, mais esforço para fazer esse tipo de aplicação. Agora, cada vez mais, vai simplificando. Então, hoje é simples assim, você diz qual é o teu modelo, e aí ele cria, como se fosse o que a gente chama de pipeline, e você diz qual é o campo. Ó, vou criar um campo. Ah, não, aqui é outra forma. Eu não quero usar o modelo aqui, é um modelo que já existe na Elastic. Aqui é um modelo de fora, o Mistral, GPT, Gemini. Então, eu digo que criei esse em C como se fosse um ponteiro. Toda vez que entrar aqui, ele vai passar por essa inferência. E aí, a query se transforma nisso aqui. Ó. Aquilo que eu falei é o cara de dados, aqui é o dev. Ele só precisa fazer um insert. Então, aqui, ó, só precisa fazer um insert no campinho que vai usar aquele modelo. Falando sobre pizza, sobre massa. E aqui, ele vai fazer como se fosse um select, uma query, que vai perguntar isso aqui, ó, pizza com muito queijo, cremoso e sabores intensos, usando aquele campinho lá que a gente criou. Em algum momento eu falei que sabor intenso? Não. Mas aquele modelo lá já sabe que o queijo gorgonzola tem um sabor intenso. Olha só. Eu nem coloquei esse tipo de informação, mas ele foi treinado com várias coisas. Ele sabe o que é um queijo gorgonzola. Então, além de trazer, ele vai saber que tem um sabor intenso. Olha o poder que a gente tem e olha o tamanhozinho da query que você precisa. E aí, como a Elastic está cada vez mais tentando melhorar e tornar esse banco de dados acessível a todos. Como eu falei, continua sendo baseado no Lucene, e aí o Elasticsearch é essa camada aí por fora, e todos esses fornecedores que estão aí trabalhando também com algoritmos de inteligência artificial, também a gente trabalha junto. Alguns deles estão até na própria equipe. A gente pode perguntar lá para alguém lá do LangChain, o que vocês estão fazendo aqui? Aí a gente vai fazendo em paralelo, para quando eles lançar uma novidade, já lança a integração com Elastic. Outra coisa, LangChain. Quem conhece LangChain? Já ouviu falar? O pessoal está com preguiça. Quem quer trabalhar com inteligência artificial, é bom aprender Python, porque tem muita coisa pronta para Python. E mais ainda, quem quer trabalhar com LLMs, tem uma biblioteca bem pronta lá, que é o LangChain. Você só diz em uma linha qual é o banco que você quer, qual é a LLM que você quer, e começa a perguntar. Então, é um que a gente tem contato muito próximo com eles. Assim. Então, outra coisa, LangChain, quem quer entrar aí, fazer transição de carreira, é uma linguagem boa, é uma biblioteca boa para aprender.
E todos os engenheiros dentro da Elastic, no mundo inteiro, são convidados a escrever blogs, igual aqueles que eu mostrei para vocês. Então, está muito assim, ativo. Quase toda semana saem uns 4 blogs novos escritos pelo pessoal, e está lá dentro daquela URL, Search Labs, lá no Elastic Coco, Search Labs. Tudo gratuito, tudo que a gente gera é gratuito, então não tem desculpa para quem quer aprender. Bom, eu sou Developer Advocate, Narciso, Paladino, eu vi algumas pessoas aqui. Então, o que a gente faz? Ensinar as pessoas o que tem de novo e convidar também a vocês a ensinar a outros. Lembra aquela pirâmide? Então, eu convido vocês a entrar nesse site aí. Lá tem todo o material gratuito que vocês queiram. Saber quais as comunidades que estão falando desse tema, inclusive na sua cidade. Então, aí dá um exemplo dos meetups, que a gente chama, do Rio de Janeiro. Escolhe um tema, 2 pessoas locais para falar sobre aquilo e monta um meetup. A gente leva brinde, comida. Aqui em Recife, tem a galera da Vecta lá, Gerson, Wagner, Pedro, todo mundo lá atrás está no stand com a gente. Eles fizeram lá, lotou lá, o de Recife sempre lota. Meetup em Recife. O de Alagoas, o de Maceió ainda não aconteceu. Então, assim, quem quiser, depois fala comigo, a gente apoia. Você só precisa arrumar um local. A gente quer empoderar as pessoas locais. 2 pessoas que já trabalham com Elastic para falar. Pô, precisa ser eu não sei de nada. Se você fez uma instalação do Elasticsearch lá na nuvem da Oracle, integrando com MySQL, buscando dados do MySQL, ou simplesmente instalou, rodou, pronto, já tem uma palestra. Os meetups têm essa característica de ser assim, menores, mas a gente troca muito mais ideia do que algo tão grande assim. Então, quem gosta desse tipo de coisa, também, se quiser, me procura que a gente apoia e ajuda vocês. Tá? Pessoal, espero que tenham aprendido alguma coisa. E quem quiser, a gente está no stand ali para depois. Tem espaço para pergunta, Durval? Galera, só lembrando para quem não veio ontem, instalar o app do Roga DX, tem nas lojas das aplicações aí da App Store e da Play Store. Vou abrir até o app aqui para ver as perguntas, porque as perguntas estão lá no app. Então aproveitem que eu estou pegando o app também, quem quer fazer pergunta já manda lá. Você entra na bottom bar aqui de baixo do app. Segunda opção aqui, da esquerda para a direita, é a agenda. Você entra na agenda, tem a palestra do Alex e lá tem um campo para fazer uma pergunta. Então vamos ver se já tem perguntas aqui. A gente está no stand, quem não se cadastrou lá para concorrer ao brinde, ontem já apareceu um pessoal lá que ganhou mochila, camisa, então... Show. Já tem muita pergunta aqui. Vamos lá, dá espaço para 2 aqui, tem quem sabe 3. Quanto mais dimensões, maior o armazenamento... Quem perguntou, está aí? Qual é o seu nome? Juliane? Viu, estou escutando bem. Você escutou, Juliane? Escutei, foi. A idade chega, mas o ouvido fica. Quanto mais dimensões, melhor o modelo. Não necessariamente. Significa que ele é mais complexo. Mas, por exemplo, quando eu falei do reconhecimento facial, com 128 dimensões é o suficiente para qualquer pessoa ser identificada de forma única de face. Então, não vai passar disso. Agora, se você vai fazer um modelo de identificação de som, aí ele gastava, aquele que eu usei ali, 2.024 dimensões para identificar alguns segundos de som. Então, vai depender do modelo de machine learning que alguém criou, e aí ela vai gerar um número fixo, que a gente chama desse campo denso. Às vezes, como é muita informação, ele acaba ocupando maior espaço, mas não significa que ele é melhor ou pior, não. Ele está tratando mídias diferentes. Tá? Ó, ganhou aqui uma garrafa depois, para não atrapalhar aí, pode pegar aqui, Juliane. Boa, olha aí, Juliane. Vem, ó, vem. Já sobe pro palco, Juliane. É Juliane, né? Vem, Juliane. Chega, Juliane. Vem. Pode ir para a próxima aí. Cadê os homens das fotografias? Will, tem alguém para tirar uma fotinha aí? Grita aí. A gente pode tirar uma foto aqui no final? Foto, Então vai juntando aí, já todo pega mundo aí. No final. Tem mais brinde, é? Você vai dar mais isso brinde aí. aqui? Ah, então beleza. Depende de você. Fica aqui. De perguntas aí, ó. Boa.
Fica aqui rapidinho para a gente tirar uma foto. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Deixa eu escolher. Além do LangChain, quais outras opções de biblioteca existem? Essa Quem perguntou? do Iago Maurício. Cadê? Olha ele ali. Ó. Boa, Iago. Bicho é Então já empolgado. sobe aí, Iago. Já sobe aí para adiantar. Já sobe aí, Iago. Bom, tem vários, né? No ano passado eu coloquei alguns ícones, cada um tentando ajudar em uma parte do desenvolvimento de inteligência artificial. O LangChain é muito usado para Python, para se integrar com todas essas tecnologias. Hugging Face, repositório de modelos, tudo que você precisar, dataset de teste. Streamlit, já ouviram falar? Streamlit, a biblioteca Python também, que faz o deploy de um modelo web integrando com o LangChain, rapidinho já está pronto. Dizem que está pronto até para produção, mas é o web ali para você trabalhar. Então, de novo, pode me perguntar lá. Quem quiser também slide, me pergunta no LinkedIn, no Instagram, Boa. que eu repasso os detalhes. Qual tá? é o brinde desse cara que está ganhando muita coisa? Você no escolhe evento? aí, ó. Eu vou escolher. Ó, tem a agenda. Eu vou dar esse copo. pedaço de papel aqui. Se achar a pulseira, ganha mais. Que aí que a gente vai tirar uma foto já já. Terceira e última pergunta, para a gente subir os 3 perguntadores aqui para tirarem uma foto. Qual o próximo passo a ser dado após a implementação em massa da busca vetorial e o que deve ser feito para melhorar ainda mais esses recursos nos últimos anos? Boa, quem perguntou? Júlio Moreira. Sobe aí, então, Júlio. O Júlio participou bastante também. Então, é mais ou menos o que eu falei, é cada vez mais facilitar para que o desenvolvedor faça esse tipo de aplicação com o menor esforço técnico possível. Então, a gente estava falando lá, MySQL já tem também o teu campo. MongoDB vai criar o seu... Já tem também, a Elastic tem. Então, cada um procurando facilitar o lado do dev. E aí, cada vez mais, vocês vão acompanhando, né? Quem me segue lá no LinkedIn, cada vez mais as empresas que criam os modelos de LLM já perceberam que cada vez mais potente, aprendendo mais coisas, multimodais. Então, o GPT-O, né, ele é multimodal. Você pode jogar vídeo, imagem, que ele vai te dar resposta sobre tudo isso. Então, as empresas que criam os modelos estão cada vez mais poderosas e disponibilizando para vocês. Outros ficam com medo de ter acesso. Não vou fazer API com o OpenAI porque os dados vai para algum lugar que eu não sei. Então, tem alguns modelos que você instala na sua máquina local. Então, você garante que não vai sair, que a gente chama de air-gapped, tá dentro do seu controle. Então, cada vez é para tornar mais seguro, mais fácil de utilizar e mais fácil de integrar com todas as camadas e ambientes aí de aplicações. Boa. Dá tempo para mais um, a gente tem 2 brindes. Um deles eu já vou dar para uma pessoa marcada aqui. Beleza. E o último vou para uma pergunta rápida. Para gerar código, qual o melhor LLM atual? Lucas Lúcio. Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Levanta a mão. Esse bicho quer trabalhar, não. Ele quer que o LLM gere o código. Sobe aí, preguiçoso. Lucas, sobe aí. Bom, aí entra de novo na competição. Cada um tá criando o seu modelo para gerar mais código, mas é aquele que já trabalha como core. Por exemplo, a gente tem o Copilot. Muita gente usa o próprio VS Code para programar, né? Então, ele está aprendendo ali com erros das outras pessoas também e aprimorando, só que eu acho que não tem um modelo específico do Copilot, mas tem o Copilot que ele vai aprendendo, ele pega um modelo genérico e vai cada vez, que a gente chama de fine tuning, ele vai se ajustando e cada vez mais te dando uma assertividade melhor. E ele é muito interativo, né? Você começa a digitar, ele já te ajuda e vai te ajudando bastante. Então, assim, para quem quer uma experiência boa, o Copilot, e aí você pode integrar com várias LLMs, esse Mistral também disse que é bom para isso, e aí você vai testando. Mas a experiência do Copilot está sendo bem legal. Assim. Massa, massa. Por último, o último copinho ali, o último brinde, quem é Jean Marcos? Jean Marcos. Cadê? O filho da puta botou... O Alex Salgado, mas e o Alex Doce? Vai, lesado. Que não foi o primeiro. Sobe no palco, vários aí. Isso aí. Então, ele entrou na busca vetorial daquele que, perguntou uma coisa que... Mas tá valendo. Vamos tirar uma foto aqui, os 5, Frazão? Cheguei. Tira uma foto aqui da gente. Pessoal, então mantenha o contato, pergunte, que
É isso 5 que a e gente 5 aí, precisa. o Alex aqui, deixa eu ficar do outro lado ali. Tipo Flamengo, assim, ó. Mostra aí, mostra aí. Valeu, obrigado. Boa, pessoal. valeu. Obrigado aí pelas perguntas, pessoal. Parabéns, galera, Obrigado. pro Alex Salgado. Obrigadão, Alex, mais uma vez. Depois a gente...